Olá, meus amigos queridos, eu sou o Sidney. E nós estamos gravando uma série de preleções a respeito do Evangelho segundo o Espiritismo. Esse Evangelho que nos dá a possibilidade de entender mais profundamente as máximas de Jesus. Aquelas máximas que têm conteúdo que nós podemos transcender. Pois bem, e o Evangelho segundo o Espiritismo tem 28 capítulos. Vamos abordar hoje, esse último. E esse último nós vamos comentar a respeito da oração dominical. Pois bem, que Jesus nos ajude para que eu possa passar a vocês uma certa credibilidade. Pois, hoje, ou no geral, a nossa função cultural, filosófica ou religiosa, quando nós estamos passando assim por uns maus momentos, imaginamos ou alguém fala assim: vamos rezar. Rezar o quê? Fazer uma prece ou uma oração? Não. Qual a diferença entre prece e oração? Não é a mesma coisa? Bom, prece simplesmente é o desejo de proclamar lendo ou até meditando, ou pagando para alguém fazer por nós esse ato. Agora, a oração é sentir tudo aquilo, com todo ardor, no que pedimos em prece. Né? Tudo que nós pedimos em prece, temos que pedir com ardor. Mas como sentir a oração dominical, Pai Nosso, na mais profunda expressão, conhecida como também oração do Senhor? Por que oração do Senhor? Porque foi o discípulo Pedro que pediu a Jesus: Senhor, ensina-nos a rezar. E as pessoas que frequentam as casas espíritas vão denotar que não é frequente presenciar durante os nossos trabalhos de abertura ou de encerramento o pronunciamento da oração do Senhor. Será que nós temos comentário? Claro que sim, claro. Mas antes, temos que fazer muitas ressalvas para que possamos entender por quê. Trata-se de um foro íntimo, de um livre-arbítrio de cada um de nós em conversar com a divindade, com seus pensamentos ou com a sua linguagem. É a lei da adoração que cada um de nós temos em nossos corações. Pois, ao fazer a prece, a oração dominical, cada um sente conforme a sua maneira. Muitos fazem de uma maneira mecânica, sem pensar. E Kardec, na sua sabedoria, inteligência, observação, nos deu a possibilidade de entender o porquê, explicando, até com a ajuda dos espíritos da verdade a respeito da prece. E ele assim nos deixou, com essa explicação. Olha, minha gente, a forma de rezar não é nada. O pensamento é tudo. Orai cada um segundo as suas convicções, ou seja, conforme a sua fé, seu entendimento, ou seja, a maneira que mais lhe tocar ao coração. A intenção, um bom pensamento, vale mais do que numerosas e estranhas palavras aos nossos sentimentos. Por quê? A arma mais poderosa e mais rápida que temos como ser humano é a força do pensamento. E um bom pensamento pode derrubar muitas muralhas, muitos limites.
E os espíritos da verdade, os companheiros de Kardec do plano espiritual na época, formaram uma equipe de trabalho e tanto é que ele nos observou o que podemos fazer. Prece. Assim, olha. A prece pode ser para pedir, que é o nosso forte, para louvar ou incorporar a grandiosidade do nosso Criador em nós e agradecer, ser grato. E hoje a doutrina consoladora nos dá esse entendimento mais próximo da realidade, do que Jesus não pôde detalhar, falar para os povos da época. Eles não tinham ainda um preparo para entender, em sua generalidade, tudo o que Jesus dizia. Mas Jesus sabia que estava plantando uma semente em época certa. E sabia que os frutos não seriam de imediato, mas colhidos em futuras gerações, como hoje. Será que, diante de tanta obra ao nosso redor, pode existir alguém que não tenha afinidade com alguma coisa do nosso Criador? Essa inteligência suprema? Ou então será que existe, na expressão da palavra, um ser ateu? Mas se ele for um bom ateu de coração, já não mais podemos considerá-lo um ateu, mas um elemento do bem. É isso que agrada a Deus. Mas acreditamos na possibilidade que cada um tem o seu pressentimento íntimo, a existência de um ser superior. Para que possamos entrar em contato com este ser superior, os espíritos não prescrevem nenhuma forma absoluta de prece. Nós, quando oramos porque na maioria das vezes nós estamos carentes, impossibilitados, sem forças. E nesse caso oramos para uma força que consideramos maior, extravasa. E sentimos que existe essa força. E dificilmente nós louvamos e agradecemos. O fato é que mais nós pedimos mesmo, né? Mas quem é esse ser superior? Quem é? É o nosso Criador, Deus. Ou então, aqueles ligados muito a Deus, que já chegaram a essa perfeição. Um ser superior a nós. E nessa carga de necessidade, por vezes, em desespero, oramos quando acabamos de orar. Aí lembramos, poxa, esqueci de pedir tal coisa. E acha que o pedido que foi feito ficou incompleto. Ele ficou em desagrado. O que os espíritos dizem nesse caso? Existem pessoas que têm a dificuldade para expressar seus sentimentos, suas ideias, e acham que não estão sendo atendidas em seus pedidos, se não colocá-los em palavras, em evidência no ato da oração. E para sanar e ajudar esses tipos de pessoas e crenças, Kardec então resolveu elaborar uma coletânea de preces. E nessa coletânea estão reunidas preces de 5 categorias, como a seguir: prece para si mesmo, preces gerais, prece pelos vivos, pelos mortos, preces especiais para doentes e obsidados. Pois bem, mas essas preces eu convido a todos, se tiverem vontade em aprender um pouquinho mais, leia o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, porque hoje vamos comentar a principal prece entre todas, que é a oração dominical, ou o Pai Nosso,
ou oração do Senhor, que está em Lucas capítulo 11, versículo 1, e Mateus capítulo 6, de 9 a 13. É uma obra-prima da perfeição, porque pode substituir todas as outras preces, desde que seja uma verdadeira oração, né? Desde que seja. E no seu conteúdo, sob a mais restrita forma, todos os deveres dos homens para com Deus, para consigo mesmo, para com o próximo, encerra uma profissão de fé, um ato de adoração plenamente, pedido das coisas necessárias para a vida. E essa fé é o princípio da caridade, ao dizê-la com intenção para alguém e pedir o que se pediria para si próprio, mas com muito amor, muito. Ela é breve, curta, mas encerra na sua essência um conteúdo que escapa da maioria das pessoas a quem ela recorre. Parece o Pai Nosso, melhor observando, se divide em 7 petições, ou então 7 pedidos, né? Começa assim, a primeira petição. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Bem, ao nosso ver, Jesus diz, Pai nosso que estás nos céus, plural. Para nós, seres pensantes, que céus são esses? Né? E a ciência nos informa que nós estamos mergulhados num turbilhão de muitas outras galáxias, consequentemente planetas. E Jesus disse, na casa do meu Pai há muitas moradas. Ó. E o universo é a casa do Pai. Ele é o Criador de tudo e de todos. A harmonia do universo testemunha uma sabedoria, uma prudência que suplanta todas as nossas faculdades, toda a nossa inteligência, porque vemos a prova de uma solicitude paternal. Pai nosso. E cego é aquele que não quer ver, orgulhoso é aquele que não reconhece e nem glorifica tamanha sabedoria. A segunda petição, que venha a nós o vosso reino. Ele quis dizer, venha nos dar lucidez, força para entender essa sublime escola do universo sideral, com suas leis naturais, esse lugar tão complexo. Ajuda-nos, Senhor, a ser mais tolerante, paciente, humilde, honesto, inteligente, sem esse orgulho que nos cerca. Bem, e podemos nos aprofundar ainda mais, né? Estudando o livro dos Espíritos, no capítulo das leis morais, com o desdobramento das leis que são naturais para esse orbe de vida. Quando pronunciamos que venha a nós o vosso reino, o que sentimos? Qual é a impressão que temos? Será que evocamos na mais profunda expressão essa grandiosidade? Esse reino, essa escola, que tem suas regras, que por aqui deveria reinar a paz, a brandura, o amor, a fraternidade, os princípios de amar o próximo como a si mesmo? Todas as misérias desse mundo vêm da violação das leis. Venha a nós o vosso reino. Porque não há uma só violação nesse reino, ou infração que não tenha consequências fatais. Até os animais que a natureza lhes traça os limites naturais têm suas consequências ao infringi-las. Dia virá em que
Segundo a sua promessa, todos praticarão suas leis. Todos reconhecerão pelo soberano Senhor que todas as coisas, e todos herdarão a terra, porque serão brandos e serão pacíficos. Nessas idas e vindas, todos terão já gravado nas suas consciências as regras que o conduzirão a caminho da luz. É isso que nós estamos pedindo ao nosso Mestre. Traga o vosso reino a nós, o reino da paz, da harmonia, da sabedoria. Seria bom entendermos que as leis de Deus são naturais, não nos cobram nada, nada. Mas executa fatalmente. Terceira petição. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Vamos voltar a relembrar o que Jesus disse. Se teu filho pede um pedaço de pão, você lhe dará uma pedra? Se teu filho te pede um peixe, você lhe dará uma serpente? Vocês que são maus, só sabeis dar boas coisas aos teus filhos, quanto mais Deus que está no céu também fará o mesmo. Se a submissão é um dever do filho em relação ao seu pai, do inferior para o superior, quanto maior é o da criatura em relação ao seu Criador. Quando pronunciamos, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, resignadamente a observar e viver as leis e se submeter sem murmurar aos decretos divinos, compreendê-los que Deus, nosso Criador, a nós está dando o melhor para a nossa elevação espiritual. O que seja feito a vossa vontade é compreender e ter fé que tudo virá conforme o nosso trabalho interno, fé e ao tempo apropriado. Nosso Criador nunca nos dá um fardo mais pesado do que possamos carregar. Vamos na quarta petição. Dai-nos o pão nosso de cada dia. Bem, nem só de pão vive o homem, mas também de alimento espiritual. Não é verdade? Mas o que Deus nos ensina a pedir na realidade, dai-nos alimento para a manutenção das forças do corpo. Dá-nos também o alimento espiritual para o desenvolvimento do nosso espírito. Vejamos, né? Por instinto, o animal encontra seu alimento, mas o homem, esse ser inteligente, deve sua própria atividade aos recursos da sua inteligência em relação ao trabalho. Está em Gênesis, capítulo 3, 19. Tirarás seu alimento da terra com o suor da sua fonte. E com isso fizeste do trabalho uma obrigação. Isso é a fim que exercitemos a inteligência na procura dos meios de se prover as necessidades, o bem-estar. Uns através do trabalho manual, outros através do trabalho intelectual, outro através do trabalho artístico. Enfim, cada qual aqui na Terra tem a sua missão. Ninguém aqui na Terra existe sem missão. Uma vez que a lei do trabalho é a condição do homem sobre a Terra, dai-nos a coragem, a força para compreender, para cumprir, com prudência, previdência e moderação, a fim de colher frutos no futuro. Quer dizer também que pedimos que preserve-nos de conceber e ter inveja daqueles que possuem aquilo que nós não podemos ter de momento.
nem mesmo contra aqueles que têm o supérfluo, quando nos falta o necessário, né? Vem a quinta petição. Essa quinta petição, ela é forte. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aqueles que nos devem. Perdoe as nossas ofensas, como perdoamos aqueles que nos ofenderam. Essa missão da caridade não consiste somente em assistir nossos semelhantes nas necessidades, mas consiste também na harmonia de um bom relacionamento. E no trabalho moral do perdão das ofensas, usar a indulgência, a humildade, a honestidade, que poderemos faltar com alguém, com eles. Se assim não fizermos, nada poderemos nos queixar. As aflições em que os maus nos fazem a suportar, deveremos saber, fazem parte da vida terrestre. Dai-nos forças para aceitá-las sem murmurar. Que possamos saber bendizer as contusões das mãos que nos ferem, porque elas nos fortalecem em nossa jornada. Paulo, quando acordou por si, deixou claro: tudo bem que eu quero fazer, eu não faço. Mas todo mal que não quero fazer, eu faço. Estamos nesse estágio de provas e muitas expiações. Uma outra máxima que deveremos prestar muita atenção quanto ao perdão, quando Jesus estava a pregar, disse ao povo que o seguia: quando fordes dar algo à sua divindade, se tiveres alguma pendência com alguém, antes vá e resolva. Resolva suas pendências. Posteriormente venha e dê sua oferta à sua divindade. Será muito mais agradável a Deus. Eis aí, nós rezamos um Pai Nosso e não refletimos o que falamos e continuamos a cometer as mesmas faltas. E a lei de Deus é o amor, cuja essência é a caridade em movimento, em todo o seu sentido. Toda vez que nós não perdoamos, estamos infringindo a lei do amor. E a lei do amor, como também é a lei da justiça. Por isso é que devemos entender e pedir de coração: dai-nos força, meu Deus, para sufocar minha alma, todo ressentimento, todo ódio, todo rancor que eu possa ter. Fazei com que a morte não me surpreenda com desejo de vingança no coração, no além-túmulo, né? As perseguições que os maus nos fazem suportar fazem parte das nossas provas terrestres. Devemos aceitá-las sem murmurar, como todas as outras provas. Vamos à sexta petição? Vamos? Não abandoneis em tentação, mas livra-nos do mal. Que mal é esse? A Terra é considerada um campo de, muito trabalho, muitas provas para toda a humanidade. Aqui é um lugar de muitas aflições mesmo, muitas dores. Mas é um recanto no espaço, uma escola para aprendermos a diferença entre o mal e o bem, onde possamos desenvolver a maioria das nossas virtudes. Mas é um belo planeta. Esse planeta azul que Deus nos deu como moradia temporária. Mas é um plano que nos oferece muitas ilusões, fantasias, tentações materiais, espirituais, e não poderia ser de outra maneira. Não poderia. Tanto que em nossas orações temos que reunir forças para conjugar com nosso Criador e pedir muita proteção. Dai-nos, Senhor, forças para resistir às sugestões dos maus espíritos
que tentarem nos desviar do caminho do bem, nos inspirando maus pensamentos. Sabemos, mestre, que cada imperfeição é uma porta aberta para a sua influência. Senhor, sustentai-nos em nossas fraquezas, inspira-nos pela voz do nosso anjo de guarda, dos bons espíritos, para corrigir as nossas imperfeições. Senhor, sabemos que o mal não é da vossa obra, porque és uma fonte do bem, de todo amor. O mal não é uma necessidade fatal para ninguém, sabemos. Pedimos a vossa assistência, porque queremos alcançar um mundo mais avançado moralmente do que este. E vem a sétima petição, que nós simplesmente falamos, assim seja, dando a compreender, seja feita toda a sua vontade que nós pedimos e compreendemos até agora na oração do Senhor. E nesse caso deveremos compreender, entender, seja feita a sua vontade, que temos o nosso tempo e que devemos respeitar o tempo de Deus, esperar, obter muitas forças de resignação ou resiliência, acreditar em nosso Mestre, que temos como um Criador universal, Deus ao nosso favor. E aqui nós não estamos por acaso. E assim, resumimos a oração do Senhor Pai Nosso, que deveria ser oração e não recitada mecanicamente. A minha gratidão a todos, aqueles que me verem no YouTube, eu agradeço muito de coração a quem compartilhar essa interessante informação a respeito da oração dominical, ou enfim, a respeito também dos nossos sentimentos em relação ao nosso Criador. Meu muito obrigado.